Colossenses. Tema geral: o maravilhoso Cristo em vós, a esperança da glória. Mensagem 21. Título da mensagem: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Dia 2. Tema do dia: paternidade e maternidade de José e Maria. O jeito certo de viver a missão de pais. Versículo para a oração. Lucas, capítulo 2, versículo 19. Conteúdo do versículo: Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. O propósito central das nossas reflexões, do devocional 1 ao 6, tem sido defender a superioridade e importância total de Cristo no lar, expondo como a mentalidade da cultura atual de hoje corrói o coração dos pais e impede a conversão dos filhos à glória. Ontem, vimos que, para que o Senhor nos use para conduzir os filhos à sua glória, o milagre profético de converter o coração dos pais aos filhos, como mencionado no capítulo 1, versículo 17 do Evangelho de Lucas, deve ser a nossa prioridade. Hoje, voltamos os olhos para o casal que executou essa missão com perfeição, José e Maria, cujas vidas nos oferecem um modelo prático de como exercer a paternidade e a maternidade com o novo homem vestido, traçando o que chamamos de o jeito certo de viver a missão de pais. A história de José e Maria narra-se principalmente nos evangelhos de Mateus, capítulos 1 e 2, e Lucas, capítulos 1 e 2. Este relato não é apenas sobre o nascimento do Messias, é o manual silencioso da parentalidade em crise. Eles foram confrontados com a maior das missões, criar o Filho de Deus em um mundo hostil. José, um carpinteiro da linhagem de Davi, e Maria, uma jovem virgem, receberam a revelação de Deus, aceitaram-na e, em obediência, assumiram a responsabilidade de proteger e educar Jesus. É no silêncio de sua carpintaria e nas tensões de suas viagens que encontramos lições essenciais para resistir ao individualismo e à fluidez da nossa era. Esta fluidez se refere ao fato de que, na cultura de hoje, a identidade, os valores e as crenças parecem incertos e sem limites fixos, causando uma falta de raízes que desafia a estabilidade do lar. O modelo de José se destaca pela justiça praticada em silêncio. Sendo ele um homem justo, como atesta Mateus, capítulo 1, versículo 19, sua primeira lição é a justiça com misericórdia, ao decidir preservar a honra de Maria. O pai, tentado a ser um chefe severo e cruel, deve rejeitar o legalismo cruel, exercendo a autoridade como um juiz misericordioso que protege a dignidade dos seus, mesmo na desaprovação, conforme Paulo orienta na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Sua obediência imediata à revelação prova que o pai deve colocar a missão de Deus acima da opinião dos outros, sacrificando o status quo, ou seja, a vida normal, a estabilidade e a reputação socialmente esperada, para ser o protetor atento e esforçado do lar contra o Herodes moderno da cultura, ao fugir para o Egito, conforme narrado em Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 14. Ao dar a Jesus o nome e a legitimidade da linhagem davídica, como relatado em Mateus, capítulo 1, versículo 25, José nos ensina a afirmar a identidade e a herança da fé, enraizando os filhos na história de Deus, contra a fluidez da identidade da cultura atual. Em contraponto, Maria nos ensina o modelo da fé que aceita com humildade. Sua resposta ao anjo é a mais alta lição de prontidão total para o chamado: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Conforme ela mesma afirmou em Lucas, capítulo 1, versículo 38. A mãe é chamada a aceitar o chamado de Deus, encontrando sua plenitude não na autorrealização isolada, mas na obediência radical ao chamado da maternidade, pois em Cristo reside toda a plenitude da divindade.
Segundo Colossenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. O seu hábito de reflexão profunda e atenta guardava todas estas coisas no coração, meditando nelas. Desafia o excesso de informação de hoje, conforme narra Lucas, capítulo 2, versículos 19 e 51. A mãe deve investir na vida de reflexão e oração, processando os desafios na palavra em vez de reagir impulsivamente, a fim de que a palavra de Cristo habite ricamente em seu coração, como exorta Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Finalmente, seu grande cântico de louvor nos lembra de rejeitar o foco excessivo em si mesmo, direcionando todo o mérito e honra da criação dos filhos para a grandeza de Deus, conforme ela cantou em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. A união de José e Maria revela a força da união de forças, que é o jeito certo de viver a missão de pais no lar. Sua obediência, feita em conjunto, demonstra que o casal deve buscar a concordância nos assuntos de fé, superando o individualismo de planos separados através da oração e do respeito mútuo. Ao se submeterem às leis e rituais, como a Páscoa em Jerusalém, registrada em Lucas, capítulo 2, versículo 41, eles modelaram o ensino planejado e intencional, garantindo que o lar fosse um lugar de conselhos e sabedoria, e não de mero moralismo, o que está em linha com a instrução de que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, como exorta Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O ponto culminante desse propósito é a humildade dos pais. Eles criaram o Messias, mas o fizeram com admiração e foco na missão dele. A missão do casal, portanto, não é criar o filho que realize suas expectativas ou atenda ao ego dos pais, mas sim preparar o filho para a sua missão exclusiva em Deus. A missão do nosso lar, portanto, está completa quando, como José e Maria, somos capazes de liberar nossos filhos para o ministério no tempo certo. Esta expressão significa que o propósito dos pais é preparar o filho para o trabalho e missão que Deus reservou para ele, entregue no momento exato em que estiver maduro e pronto, e não para satisfazer a ambição ou o tempo dos pais. Rejeitar a mentalidade da cultura atual e seguir o jeito certo de viver a missão de pais significa que a nossa vida e a nossa união de forças são o reflexo da superioridade e importância total de Cristo, tornando o lar o ambiente de excelência para a formação do novo homem. Queremos fazer algumas reflexões com você. A primeira, o seu modelo de paternidade ou maternidade tem sido caracterizado pela justiça com misericórdia de José ou pela tirania que provoca o ressentimento? E qual vínculo da perfeição essa atitude tem rompido com seu filho? E a última reflexão seria: como você pode praticar a reflexão profunda e atenta de Maria hoje, intencionalmente buscando meditar na palavra sobre os desafios do seu lar, em vez de reagir com irritação ou esgotamento? Temos um desafio para você no dia de hoje. Como casal, ou individualmente para o seu papel, escolha um dos princípios de José, protetor atento e esforçado, ou de Maria, prontidão total para o chamado, e aplique-o de forma tangível hoje. Seja intencional em defender ativamente seu filho de uma influência mundana específica, José, ou em abandonar um plano pessoal para cumprir uma necessidade imediata do lar, Maria, provando que sua obediência é a Cristo e não ao seu próprio conforto. Em face de tudo o que vimos, temos uma sugestão de oração para você. Senhor Jesus, sou grato pelo exemplo prático de José e Maria, que nos mostraram como exercer a parentalidade sob a tua superioridade e importância total. Confesso que a busca por status e a necessidade de autorrealização tem me afastado do teu jeito certo de viver a missão de paz para o meu lar. Opera em mim a justiça com misericórdia de José, para que eu não seja um chefe severo,
mas um guardião que protege a honra e a identidade dos meus filhos. Concede-me a prontidão total para o chamado e a vida de reflexão e oração de Maria, para que eu encontre a plenitude da minha vocação na obediência e no serviço silencioso, fugindo da murmuração e do esgotamento. Fortalece o meu casamento para que a nossa união de forças seja uma obediência feita em conjunto à tua direção, e que juntos, com humildade, possamos preparar nossos filhos para a glória de sua missão, e não para a glória do nosso ego. Que a tua paz seja o árbitro em todas as nossas decisões e que o teu amor seja o vínculo da perfeição em nossa casa. Amém.